Olá pessoal, tudo bem? Me chamo André e estou aqui trazendo alguns assuntos que serão pertinentes no concurso do Tianguá, trazendo aqui alguns assuntos, né, em relação aos conhecimentos específicos da região de Tianguá, tanto como a história, aspectos geográficos. Aí a gente fez aqui alguns PDFs, trouxemos também alguns assuntos que serão importantes para a prova, né? Ainda não temos a definição da banca, né? Ainda não sabemos qual será a banca. Mas existem rumores que possa ser a Consupan, né? Mas ainda não sabemos ao certo. E mas isso não vai deixar de a gente estudar algumas coisas em relação a Tianguá, né? Que é sempre importante para o concurso ter alguns assuntos relacionados à própria cidade onde vai acontecer, né? Então vamos passar aqui adiante, ver aqui primeiro sobre o tópico de Tianguá. Aí aqui a gente inicia um pouco da história. A gente consegue encontrar essa história no site oficial da prefeitura, mas eu peguei alguns conteúdos a mais para dar uma incrementada no nosso estudo, né? O atual município de Tianguá era parte integrante do território Vila Viçosa Real da América, antiga aldeia Tabajara. Importante a gente salientar, né, que a aldeia Tabajara foi onde iniciou tudo a história, né, dessa região da Ibiapaba, essa região serrana, né, que a gente tem na região Ibiapaba. E aqui era o chefe da aldeia, né? Morubixada Irapuã, Mel Redondo. Desbraçado por corsários franceses vindo do Maranhão no ano de 1950, que sob a liderança de Atolfo Montebello fundaram a feitoria da Ibiapaba. Em 1603 a 1604, o açoriano Pero Coelho de Souza e Martins Soares Moreno, patrocinados pelo governador Diogo Botelho, expulsaram os franceses da costa ibiapana, abrindo caminho para, em 1607, os missionários da Companhia de Jesus, Francisco Pinto e Luiz Figueira, catequizarem os silvícolas, que eram os naturais da terra, da grande nação tabajara. Os padres Francisco Pinto e Luiz Figueira foram testemunhas oculares da passagem do cometa Halley pelos céus da Ibiapaba, naquele ano de 1607. E esses fatos estão registrados no documento Relação do Maranhão, enviado ao superior da missão, o padre Cláudio Aquaviva, em São Luís do Maranhão. Esse foi o primeiro registro da passagem do cometa Halley em terras do Novo Mundo. Então a gente pode ver aqui que primeiro essas terras da Ibiapaba foram ocupadas, né, ou invadidas por franceses, né, que vinham do Maranhão em 1590. Aí em 1603 a 1604, Pedro Coelho e Souza Martins Moreno foram patrocinados pelo governo, né, governador, para expulsar esses franceses da terra, abrindo caminho para os jesuítas, né, para a catequização dos nativos. Aí, esses foram responsáveis, né, que foram os padres Francisco Pinto e Luiz Figueira, que foram incumbidos nessa missão, né? Aí temos aqui um pouco sobre a feitoria da Ibiapaba, que foi criado pelos os franceses, né? Foi um posto comercial colonial francês na Serra da Ibiapaba, no atual estado de Ceará. Foi o primeiro local onde os europeus pisaram no Ceará. São os detalhes, né, que a gente colocou aqui para incrementar nosso estudo. Aí trazendo um pouco da continuação, né? No ano de 1655, o líder indígena Antônio Paraopaba trouxe cerca de 4 mil indígenas potiguaras para Ibiapaba, todos evangelizados e remanescentes da colônia de Nova Holanda, fundando a República Cambrecive. Vai ter aqui a fonte, né? Em resposta, o governo português e Padre Antônio Vieira enviaram novos jesuítas para colonizarem a Ibiapaba. Os missionários Antônio Ribeiro e Pedro Pedroso, ou seja, mais dois missionários, né, foram enviados para lá. O próprio Antônio Vieira veio visitar Ibiapaba em 1660, pois tamanha era sua importância para a Companhia de Jesus e para o catolicismo. Mas os padres foram expulsos em 62, 1662, após um levante dos indígenas tabajaras. Tabajaras é sempre bom deixar claro, né, que eram os nativos da terra. Pode sim cair uma questão, né, perguntando sobre
como era o nome da tribo nativa, né? Nas terras da Ibiapaba. A colonização definitiva só veio ocorrer em 1700, quando o padre Ascenso Gago fundou a aldeia da Ibiapaba, na atual Viçosa do Ceará. Em 1759 ocorreram as reformas do ministro português Marquês de Pombal, acabando com as aldeias jesuíticas no Brasil e elevando essas aldeias para o status de vila. Entre elas estava a aldeia da Ibiapaba, que se tornou Vila Viçosa Real da América, cujo seu território se estendia pelas terras do atual município de Tianguá. Então, pessoal, a gente pode prestar atenção que a cidade de Viçosa do Ceará, ela acaba se confundindo com a história de Tianguá, até porque mesmo as terras de Tianguá faziam parte da território de Viçosa, né? Até algum tempo. Mas a gente vai ver mais para frente um pouco mais sobre esse detalhe. Aí um pouco mais para frente, já em 1854, a colonização das terras que deram origem à cidade de Tianguá, perímetro urbano, né? Foram apossados em 1854, a partir da primeira Lei de Terras do Brasil, Lei número 601, de 18 de setembro de 1850, regulamentada pelo Decreto Imperial número 1318 de 1854, quando o capitão português João Batista Leal, fiscal das terras devolutas junto à Câmara de Viçosa do Ceará, registrou em seu nome o então sítio Chapadinha. Então a gente pode prestar atenção que esses foram os primeiros nomes, né? Chapadinha. Com a morte da esposa de João Batista Leal em 1855, as terras do sítio Chapadinha foram partilhadas entre seus herdeiros. Aí tá aqui os herdeiros: Joaquim, Bonifácio, Manuel e Francisco Batista Leal. Sendo que os dois primeiros, Joaquim e Bonifácio, venderam seus quinhões hereditários aos senhores Manuel Nogueira da Costa, pai do deputado Luiz Januário Lamartine Nogueira, e Francisco Ferreira de Lima, iniciando o povoamento do sítio. Manuel Batista Leal, Francisco Batista Leal, Manuel Nogueira da Costa, Francisco Ferreira de Lima, o herói da Guerra de Paraguai, Joaquim Frederico Quiape da Costa Rubim, pai do Almirante Rubi e outros, foram os primeiros moradores do povoado de Barrocão. Bom também salientar aqui, né? Foram os primeiros nomes que Tianguá recebeu. E após esse nome é que ele foi chamado a cidade de Tianguá mesmo. O coronel Manuel Francisco de Aguiar, pai do Monsenhor Ageslau de Aguiar, só veio morar em Tianguá no ano de 1878, fugindo da terrível seca que assolava o Ceará naquela época. A gente tem um pouco da evolução política administrativa, né? Que é as datas, mas assim que a gente pode dar mais detalhes, né? Pode dar mais foco. Aí aqui a gente já tem um pouco mais sobre emancipação, né? Aí a gente vai ler aqui. Pela resolução 1280 de 28 de setembro de 1869, foi criado o Distrito de Paz na povoação de Barrocão, do município de Viçosa do Ceará. Ou seja, esse dia foi legalizado, né? Por essa lei, foi definido por essa lei, essa resolução, na verdade, que o povoado de Barrocão, que é Tianguá, era determinado que seria um distrito, né? Só o Ceará. Aí o desembargador João Antônio de Araújo Freitas Henriques, presidente da província do Ceará, disse assim, né? Faça saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Provincial decretou e eu sancionei a resolução seguinte. Artigo 1. Fica criado o Distrito de Paz na povoação de Barroca, no município de Vila Viçosa, que é o nome de Viçosa, né? Servirão de limites ao novo distrito os riachos de Quatiguaba e Itapera Acima. Palácio da Província do Ceará, 28 de setembro de 1869, João Antônio de Araújo Ferreira Henriques, presidente da província. Ou seja, na data 28
de setembro de 1869 foi criado o distrito, né? Distrito Barrocão. Ou seja, nesse tempo ainda fazia parte de Viçosa, né? Aí um pouco mais para frente temos mais algumas informações. Em 22 de julho de 1871, o distrito foi extinto, porém restaurado em 30 de julho de 73, 2 anos após, né, pela resolução 1531. Instituído e extinto algumas vezes, teve sua condição de distrito regularizada em 1882. Então a gente vê que teve um momento instável, né? Até ser realmente instaurado lá em 1882, pela Lei 1978. Aí a gente tem aqui já uma das partes mais importantes, que podem ser que caia na prova. O município em si, né, que é a emancipação, foi criado em 31 de julho de 1890, pelo Decreto Estadual número 33, ainda com a mesma denominação de Barrocão. Ou seja, nessa data de 31 de julho de 1890, o município ainda se chamava Barrocão. Porém, já estava emancipado. Já estava emancipado. O município foi criado em 31 de julho pelo decreto estadual, ainda com a mesma denominação de Barrocão, sendo instalado em data de 12 de agosto daquele ano. Aí, em 9 de setembro de 1890, o município aí sim que foi se chamar de Tianguá. Porém, já estava emancipado, né? Essa é a data oficial que a gente tem no site da sua emancipação, 31 de julho de 1890. Aí, 9 de setembro de 1990, no mesmo ano, o município passou a se chamar de Tianguá, por empenho pessoal do coronel Manuel Francisco de Aguiar, junto ao governador do Ceará, Luiz Antônio Ferraz. A vila de Tianguá foi elevada à categoria de cidade em 1938, através do Decreto-Lei 448, de 20 de setembro daquele ano. Porém, já tinha sido emancipado, né? Aqui é só elevação à cidade. Aí eu deixei aqui destacado, né? 31 de julho de 1890, que é o que tem apresentado no site oficial. Site oficial da prefeitura. E aqui eu deixei também destacado a data que ele foi elevado à categoria de cidade, 20 de setembro de 1938. Temos aqui algumas fontes. Não consegui encontrar todas essas fontes de forma íntegra, né? Integral, ou seja, ler a forma íntegra das fontes, mas as informações que a gente encontra no site oficial, né? No site oficial da cidade de Tianguá. Caso eu encontre mais algumas informações, estarei deixando presente no PDF que estou fazendo de assuntos específicos do concurso de Tianguá. Estarei depois disponibilizando para venda, que é esse PDF aqui, ó. Está ficando cheio de conteúdos, né? Eu irei fazer a divisão direitinho, já estamos na história. Aí quando eu terminar, estarei disponibilizando para compra. PDF bem completo, com algumas partes importantes sublinhadas. Sempre deixando algumas partes sublinhadas, né? PDF de qualidade. Claro, né? Deixando as fontes que a gente coloca. Sempre com organização e disponibilização, né? Disposição para fazer um material eficaz que possa ser utilizado na sua preparação para esta prova, né? Então, pessoal, é isso. Muito obrigado por sua presença, por ter assistido este vídeo e até a próxima aula. Muito obrigado.